Você já viu aquela história de que em Portugal o pessoal bebe vinho tinto com peixe? Pois é, parece estranho, né? Afinal, todo mundo aprendeu aquela regrinha básica. Peixe combina com branco, carne combina com tinto. Tecnicamente, essa harmonização, num primeiro momento, pode ser bem pouco convidativa, mas culturalmente pode fazer todo o sentido. Então, bora comigo nesse vídeo entender por que tinto com peixe pode ou não funcionar e como a cultura influencia até o nosso paladar. Roda a vinheta e dá-lhe. E se você caiu por aqui de paraquedas, eu sou o André Vickers, eu sou sommelier, eu sou formado aqui em Bordeaux e eu sou certificado W73 também. Eu vivo aqui na região desde 2022 e desde então eu tenho visitado produtores, grandes propriedades, para aprender e poder extrair o máximo de conhecimento dessa bebida incrível que é o vinho. Desde 2023 eu trabalho como guia em algumas das vinícolas mais prestigiadas aqui de Bordeaux e aqui eu compartilho essa minha paixão por vinhos, falando de tudo um pouco, direto da terra dos vinhos. Então já se inscreve no canal, porque assim você não perde nenhum conteúdo e ainda ajuda demais esse aqui que vos fala a continuar produzindo conteúdo como esse daqui. Além de não te custar nada, viu? Vamos embora pro vídeo. Esse vídeo aqui foi uma sugestão de um espectador do canal e amigo meu, e eu aproveitei ele para falar sobre harmonizações e tentar desmistificar também aí muita coisa que se faz quando o assunto é estes acordos. Fique aí comigo até o final, porque eu acho que vai ser bem bacana. Vamos começar pelo lado técnico. O peixe, de forma geral, é uma carne muito mais delicada do que a carne vermelha. As fibras são mais finas, a textura é mais leve e o modo de preparo normalmente cozinha o peixe por completo, deixando ele ainda mais sutil no sabor. Agora, coloca isso na frente de um vinho tinto. E o que você tem? Taninos. E os taninos, quando eles encontram esse tipo de proteína aí mais delicada, eles tendem a gerar um gosto amargo, às vezes até meio metálico, que não é tão agradável assim na boca. É como se o vinho brigasse com o peixe, ao invés de andar junto. Então assim, tecnicamente, a harmonização de peixe com vinho tinto quase nunca funciona. Porém, contudo, todavia, veja que isso é uma situação genérica. Estou falando de peixe sem mencionar mais nada, né? Peixe, tipo peixe. Mas que peixe? Todo peixe é igual? Não, né? E se a gente estiver falando de um peixe mais gorduroso, mais intenso, preparado de um jeito mais robusto, cheio de azeite, por exemplo? Tipo um peixe aí que os portugueses adoram cozinhar desse jeito. Você consegue adivinhar que peixe é esse? Cara pálida. Pois é, o bacalhau, ora pois. E aí, a conversa vira outra. Em Portugal, muita gente bebe vinho tinto com peixe. Porque o peixe mais emblemático deles é, como a gente já falou, o bacalhau. Não é um peixe qualquer, né, meus caros? Ele é salgado, firme, muitas vezes assado com muito azeite, alho, cebola. Enfim, é um prato intenso, gorduroso, cheio de sabor. Delicioso, aliás. Inclusive, salva de palmas aí para os irmãos da terrinha. E nesse caso, um tinto português, mais leve, com uma certa acidez aí, pode ser sim uma boa opção. Por que não? Muitos tintos de Portugal são assim. Especialmente do Dão, Douro, Alentejo. Eles têm uma certa acidez e os taninos menos agressivos. Eles descem mais lisinhos. Ou seja, não são aqueles tintões aí tipo encorpados e super amadeirados. Eles têm frescor e taninos sedosos o suficiente para acompanhar sem atrapalhar tanto. Isso sem falar em toda a bagagem cultural envolvida nessa decisão. E esse lado cultural é extremamente importante e ninguém te explica antes de sair aí falando todas essas generalidades. Portugal é um daqueles países aí tradicionalmente ligados ao vinho tinto. Porque eu não faço muita ideia ainda, né? É uma curiosidade que eu ainda não tive na minha vida. Tem que fazer isso. Até pouco tempo atrás, era muito mais comum a produção e o consumo de tinto do que branco. Logo, o hábito se consolidou. Se a refeição é peixe, mas a bebida da casa era vinho tinto, ia com vinho tinto mesmo. Então, hoje você até encontra uma defesa dos brancos, e o próprio vinho verde branco é um símbolo disso daí, mas a herança cultural ela pesa. E também não tem problema nenhum com isso. Um bacalhau aí alagareiro com um dão tinto leve pode funcionar sim. Agora, se você me perguntar se funcionaria melhor do que com um belo branco ao lado, a minha resposta é não. Mas isso é porque eu estou pensando tecnicamente apenas. E olha só, não é só em Portugal que essa herança cultural aí acontece. Aqui na França, existe uma harmonização culturalmente fortíssima
que tecnicamente também não faz muito sentido. Sauterne, esse vinho licoroso aqui, de uvas botrytizadas, aqui de Bordeaux, harmonizado com foie gras. Sim, então você pensa aí comigo, gordura, porque é isso que é foie gras, gordura pura de fígado de pato. E se você não sabe, o foie gras é uma iguaria daqui do sudoeste da França. Então fica o convite aí para você degustar quando estiver por aqui. Mas muito bem, o foie gras somado com esse açúcar aqui pesado do vinho, ele é o contrário de tudo que a gente aprende. Porque gordura precisa de acidez para contrabalancear. Então assim, já deu para entender que não é a melhor combinação do mundo, certo? Mas olha que louco, o foie gras com sauterne é um prato típico de Natal aqui. Por quê? Porque o sauterne sempre foi considerado um vinho nobre ligado a luxo e a celebrações. Já no século XIX, as famílias burguesas de Bordeaux e de Paris serviam esses vinhos aí doces e decorosos como vinhos de recepção, quase sempre acompanhados de entradas aí bem gordurosas, como o próprio foie gras ou até mesmo queijos. Isso ajudava a reforçar a imagem de prestígio da bebida. Lembrei que açúcar era um produto de luxo até pouco tempo atrás, tá? Então esse costume foi se perpetuando com o tempo. Ainda mais na ceia de Natal, quando é justamente o momento de você esbanjar, celebrar, e ainda como é inverno, né, dá-lhe aquela comida rica e bem abundante. Ou seja, a harmonização também é cultura, é hábito, é memória afetiva, e às vezes, mesmo que não seja o acordo perfeito, a gente gosta porque aquilo faz parte da identidade do lugar. Virou tradição, ponto. Olha, posso falar? Eu gosto, tá? Mas deixa quieto porque sommelier não pode ser que é bom. Agora um parênteses aqui. Você quer saber um outro motivo, além da herança cultural, que faz as pessoas gostarem de coisas não necessariamente boas juntas? Tem uma coisa no nosso cérebro muito interessante chamada dissociação. A gente é perfeitamente capaz de gostar de cada coisa separadamente e aceitá-las como tal. O vinho é bom? A comida é boa? Juntos ou não? Pouco interessa. Isso mascara a falta de equilíbrio. I like it. What's not to like? Custard, good. Jam, good. Meat, good. E aqui vale parar para pensar. O que é de fato uma harmonização? Na França, a gente usa a palavra accord. Quer dizer justamente isso daí, tá? Acordo, combinação. A ideia não é criar regras rígidas, mas sim buscar a melhor união possível entre comida e vinho, de modo que os dois juntos, né, eles sejam melhores do que separados. Agora, isso não significa que você não pode gostar, por exemplo, de uma combinação meio fora do padrão. Ninguém vai te prender se você tomou tinto com peixe. O ponto é justamente outro. Quando a gente fala de harmonização, acordo, a gente está falando de otimizar os sabores. Eu até não gosto de usar frases do tipo assim, ó. Ah, isso não combina com aquilo. Eu prefiro dizer, isso vai melhor com aquilo. Ou isso é mais interessante para aquele prato. Percebe como o espírito muda? E além do mais, a gente tem que lembrar que essa otimização nunca é genérica. Quando a gente quer falar em harmonização, depende do peixe, vai depender da cocção, do molho, da textura do prato, da potência dos sabores. Um linguado cozido no vapor é uma coisa. Um atum selado com crosta de gergelim é outra. Ambos são peixes, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. E cada prato vai pedir um tipo de vinho. Mesmo dentro dos brancos, vão haver inúmeras possibilidades. Então, no fim das contas, qual que é a moral da história? As melhores harmonizações, elas não vêm de regra de livro, não. Elas nascem do teste. Qualquer sommelier sabe disso. Da prática da experiência, de colocar o prato na frente, servir o vinho e ver o que acontece. E claro, algumas combinações aí são otimizadas e comprovadas. Peixe delicado com branco fresco, aquela carne suculenta com tinto aí bem estruturado. Mas isso não significa que o resto esteja proibido. Se você gosta, beba, encha a cara. O vinho não tem polícia. Só que, quando você encontra o accord certo, o casamento perfeito entre a comida e o vinho, a experiência vai para um outro nível. E é aí que mora a mágica da harmonização. Não complicar, não seguir dogma, mas sim buscar aquele ponto em que um valoriza o outro. No fim, vinho sobre prazer, e prazer também é pessoal. E aí, fez sentido para você essa ideia de harmonização? Então já deixa aqui nos comentários. Você já tomou um tinto com peixe, por exemplo? Funcionou? Não? Deu certo? Quero muito saber a tua experiência. E claro, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal de novo, ativa as notificações e deixa o like. Então, santé!